Criptografia e o poder do AES, protegendo o mundo digital. Este trabalho foi desenvolvido em maio de 2025 para a matéria de Engenharia de Segurança do professor Rodolfo Hipólito Meneghetti, na Universidade de São Paulo, em São Carlos, São Paulo. Os integrantes da equipe são Eduardo Atubai Nardim, Gustavo Vieira Ferreira, João Pedro Ramata, Lucas Visoto de Castro e Murilo Valentim Zabotti. O vídeo vai ser dividido em 5 sessões, com inicialmente uma introdução, uma breve história sobre a criptografia no geral, alguns conceitos básicos que vão ser usados para compreender a criptografia AES, que é uma modalidade específica de criptografia simétrica que vai estar sendo ensinada nesse vídeo, e no final uma conclusão sobre os conceitos apresentados e o futuro da criptografia. O que é criptografia? Criptografia é a ciência e a prática de proteger informações, tornando-as inacessíveis para qualquer pessoa que não tenha a autorização necessária. De maneira simples, ela transforma uma mensagem original, compreensível, em algo embaralhado e aparentemente sem sentido. Apenas quem possui a chave correta consegue reverter esse embaralhamento e acessar a informação original. O conceito de criptografia surgiu da necessidade humana de se comunicar de forma segura, garantindo que mensagens importantes ou sigilosas não fossem interceptadas e compreendidas por terceiros. No mundo digital, onde as informações trafegam a todo momento pela internet, a criptografia se tornou um dos pilares fundamentais da segurança. Sem ela, nossas interações digitais estariam completamente vulneráveis à espionagem, roubo de dados e invasões. Objetivo: proteger dados contra acesso não autorizado. O principal objetivo da criptografia é proteger dados, garantindo sua confidencialidade, integridade e, em alguns casos, até a sua autenticidade. A confidencialidade significa que apenas as pessoas certas conseguem acessar a informação. Integridade assegura que a informação não foi alterada durante a transmissão, e a autenticidade garante que a informação realmente veio de quem afirma ter enviado. Na prática, a criptografia impede que terceiros não autorizados leiam nossas mensagens, roubem senhas, acessem informações bancárias ou manipulem documentos sensíveis. Em tempos em que ataques cibernéticos se tornam mais frequentes e sofisticados, proteger dados é uma necessidade básica, tanto para usuários comuns quanto para grandes corporações e governos. Além disso, leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, reforçam a importância do uso de mecanismos seguros para garantir a privacidade dos indivíduos. Aplicações: bancos, e-mails, internet e governo. A criptografia está presente em quase todos os aspectos da nossa vida digital, muitas vezes sem que percebamos. Quando acessamos um site seguro, indicado pelo cadeado ao lado do endereço do navegador, estamos usando criptografia para proteger a comunicação entre nosso dispositivo e o servidor do site. Em bancos, a criptografia é essencial para garantir que transferências, pagamentos e acessos a contas sejam feitos de forma segura. Em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp ou Signal, a criptografia ponta a ponta assegura que apenas o remetente e o destinatário consigam ler as conversas, mesmo que alguém intercepte os dados transmitidos. Redes Wi-Fi também usam criptografia para evitar que pessoas mal intencionadas acessem nossas conexões. Além disso, governos empregam criptografia para proteger comunicações diplomáticas, segredos de Estado e sistemas críticos de infraestrutura. Sem a criptografia, a confiança no ambiente digital simplesmente não existiria, e, por consequência, muitas das facilidades do mundo moderno também deixariam de ser viáveis. Hoje em dia, muitos programas lidam com informações importantes, como senhas, dados bancários ou arquivos pessoais, e é essencial garantir que essas informações não escapem ou sejam acessadas por partes erradas do próprio programa. O problema é que, mesmo sem a presença de hackers ou invasores externos, certos erros no código podem permitir que dados confidenciais sejam vistos ou alterados por partes do sistema que não deveriam ter acesso a eles. Às vezes, esses erros passam despercebidos porque são muito difíceis de encontrar. Os testes que os programadores fazem normalmente verificam se o programa funciona como esperado, mas nem sempre conseguem prever todas as situações possíveis. Outros métodos, como antivírus ou ferramentas de proteção de memória, funcionam bem para ameaças de fora, mas não são eficazes para encontrar falhas internas, como quando uma parte do código acessa algo que não deveria, mesmo sem parecer maliciosa.
Por isso, é importante usar uma abordagem diferente. Em vez de esperar que o erro aconteça ou que um ataque ocorra, analisamos o programa por dentro, procurando caminhos onde dados podem ser indevidamente acessados. Isso nos permite encontrar problemas que não aparecem em testes comuns. Nosso objetivo é justamente esse: investigar essas falhas por meio de uma análise mais cuidadosa do código antes mesmo que o programa seja executado. Assim conseguimos reforçar a segurança do sistema desde o início, evitando problemas lá na frente. Breve história da criptografia. Cifra de César, substituição de letras. A história da criptografia é longa e fascinante, remontando a milhares de anos atrás. Um dos primeiros métodos conhecidos é a famosa cifra de César, utilizado por Júlio César, imperador romano, para proteger mensagens militares. A ideia por trás desse método era simples, mas eficaz para a época: substituir cada letra da mensagem por outra, deslocado um número fixo de posições no alfabeto. Por exemplo, usando um deslocamento de 3 posições, a letra A seria substituída por D, a letra B se tornaria E, e assim por diante. A mensagem resultante pareceria indecifrável para qualquer pessoa que não soubesse o número do deslocamento usado. Apesar de extremamente básica pelos padrões modernos, a cifra de César já trazia a essência da criptografia: transformar uma informação compreensível em algo que só poderia ser entendido por quem soubesse o segredo, ou seja, a chave. Esse método rudimentar serviu como base para técnicas mais avançadas que surgiriam nos séculos seguintes. Máquina Enigma, criptografia mecânica. Com o passar dos séculos e o avanço das necessidades militares e políticas, os métodos de criptografia se tornaram mais complexos. Um dos marcos mais importantes na história da criptografia moderna foi a máquina Enigma, usada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Enigma era uma máquina eletromecânica que codificava mensagens através de um sistema de rotores e circuitos internos. Cada tecla pressionada gerava uma substituição diferente, baseada em configurações de áreas secretas. A complexidade era tão alta que, na época, acreditava-se que as mensagens codificadas pela Enigma eram impossíveis de decifrar. No entanto, o trabalho de brilhantes matemáticos e cientistas como Alan Turing e sua equipe em Bletchley Park conseguiu quebrar a Enigma, antecipando movimentos militares e encurtando a guerra. Esse episódio histórico reforçou 2 grandes lições. Primeiro, que mesmo os sistemas mais seguros podem ser vulneráveis, e segundo, que o poder computacional seria crucial no futuro da criptografia. A quebra da Enigma é considerada até hoje uma das maiores conquistas da história da criptoanálise. Evolução, necessidade de criptografia forte com tecnologia moderna. Com o avanço da tecnologia e principalmente com a chegada dos computadores e da internet, a complexidade e a velocidade da troca de informações aumentaram exponencialmente. Isso trouxe consigo uma nova realidade. Métodos de criptografia antigos, como substituições simples ou máquinas mecânicas, já não eram mais suficientes para garantir a segurança dos dados. A capacidade dos computadores modernos de testar milhões de combinações por segundo obrigou o desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados e resistentes. Surgiram padrões como o DES, o Data Encryption Standard, e posteriormente o AES, Advanced Encryption Standard, que se tornaram referências em segurança da informação. Hoje, a criptografia precisa proteger não apenas mensagens militares, mas também e-mails, senhas, transações bancárias, registros médicos e uma infinidade de outros dados sensíveis que circulam no ambiente digital. A história da criptografia mostra claramente que a evolução das técnicas de proteção caminha lado a lado com a evolução das ameaças, e que manter a segurança é uma corrida constante contra o tempo e a tecnologia. Conceito de criptografia simétrica. Criptografia simétrica é um método no qual a mesma chave secreta é utilizada tanto para cifrar quanto para decifrar os dados. Imagine que você e seu colega combinam previamente uma senha única. Todo o texto que você transformar usando essa senha só poderá ser revertido por quem souber exatamente a mesma sequência de caracteres. Esse modelo contrasta com a criptografia assimétrica, em que existem chaves distintas para criptografia e decriptação. A simplicidade da simétrica a torna ideal para aplicações que precisam processar grandes volumes de dados. Basta uma única operação de embaralhamento e, na outra ponta, a mesma operação em sentido inverso para recuperar a mensagem original. Porém, esse mesmo ponto forte também revela o principal cuidado.
Como manter essa chave em segurança? Vantagens: rapidez e eficiência. A principal vantagem da criptografia assimétrica é a sua velocidade. Como os algoritmos trabalham em blocos de dados utilizando operações matemáticas relativamente simples, por exemplo, substituições de bytes, trocas de linhas ou colunas e combinação bit a bit, dispositivos modernos conseguem encriptar e decriptar fluxos de informação em tempo real sem causar lentidão perceptível. Essa eficiência faz da simétrica a escolha natural para proteger discos rígidos, redes sem fio e transmissões de vídeo ao vivo, em que milhões de bytes precisam ser processados a cada segundo. Em termos de consumo de recursos, a simétrica consome menos CPU e menos memória do que métodos baseados em cálculos de grandes números primos, como na criptografia assimétrica. Em muitas arquiteturas, é possível até implementar o algoritmo direto em hardware, alcançando throughput de gigabits por segundo. Desafios: compartilhamento seguro da chave. Embora seja rápida e leve, a criptografia assimétrica enfrenta um desafio crítico: como compartilhar a chave de forma que apenas remetente e destinatário a conheçam? Se a chave for interceptada ou vazada, qualquer um que a possua pode ler todas as comunicações. Em cenários simples, pessoas podem trocar a chave pessoalmente, mas isso se torna inviável em redes globais e na nuvem. Para superar essa limitação, costuma-se usar protocolos de troca de chaves seguras, como o Diffie-Hellman, que permitem negociar uma chave secreta em um canal público sem jamais transmiti-la diretamente. Outra estratégia é combinar simétrica e assimétrica, usar criptografia assimétrica para proteger o envio da chave simétrica e então empregar a simétrica para o tráfego de dados propriamente dito. Dessa forma, atrelamos a eficiência da simétrica à flexibilidade da assimétrica. Antes de explicar na íntegra o funcionamento do algoritmo AES, estarão sendo introduzidos alguns conceitos básicos para que todos possam compreender em linhas gerais como que o algoritmo funciona. Então, alguns conceitos que devem se ter em mente para entender o algoritmo como um todo é o conceito de bit, por exemplo, que é a menor unidade de um dado dentro de um computador. Você pode pensar nele como uma casa, né, um número, que só pode assumir dois valores possíveis, o 0 ou 1. Códigos formados por muitos bits são chamados de binário, justamente porque por essa natureza dual do bit, entre 0 e 1, apenas dois valores possíveis. Um conjunto de 8 bits forma um byte, como está sendo representado no canto superior direito do slide. Concatenação, a junção de 8 bits forma um byte, e bytes eventualmente são representados por letras, porque computadores armazenam um texto com 1 byte por caractere, então por isso que nos exemplos daqui para frente, a cada 8 bits vão ter uma letra representada acima deles. Outro conceito para se ter em mente, que vai ser bastante empregado na explicação daqui para frente, a aritmética modular, consiste em basicamente assumir que todos os cálculos vão ter alcance restrito para o valor numérico. Então, é o exemplo que está aqui na tela. Em módulo 10, a conta 8 mais 5, que dá 13, equivale a falar módulo de 3 na base 10, porque a gente descarta todos os múltiplos de 10 do nosso resultado final, porque só nos interessa o resto, uma vez que todas as partes inteiras do 10 são removidas. Por isso que até está escrito aqui, se passar de 10, tira 10. Assim, em módulo 10, a gente só está interessado no resto quando se divide por 10. Similarmente, a gente vai usar isso para o binário. Então, tudo que isso quer dizer basicamente é que em uma soma de 2 bytes, de dois números de 8 bits, se a soma der maior que 8 bits, dá um número de 9 ou 10 bits ou mais, a gente vai simplesmente remover o bit mais significativo, ou seja, o mais da esquerda, para que o nosso resultado continue nesse alcance de 8 bits, certo? Basicamente, esse é o conceito de aritmética modular, e na explicação daqui para frente, toda vez que for visto algum produto ou soma, tenha em mente que em aritmética modular, o resultado sempre vai ter 8 bits, igual foi na entrada dele. Por fim, o último conceito importante para entender, antes de ser feita a explicação sobre todo o algoritmo AES, é o conceito de Shor, que é uma porta lógica, basicamente uma operação entre 2 ou mais bits, e conforme está representado na tabela verdade, no canto inferior esquerdo do slide, o Shor relaciona 2 bits
sendo que se os dois forem 0, a saída é 0. Se um deles for 0 e o outro for 1, a saída é 1. E se os dois forem 1, a saída é 0. Na matemática discreta, ou até no estudo de circuitos digitais, o XOR é conhecido como o exclusivo. Porque ou um bit é 1, ou o outro bit é 1, mas não os dois. Então, essa exclusão vem de que quando a entrada é 1,1, a saída é 0. Tendo compreendido bem esses conceitos básicos, a gente pode começar a explicar como funciona o algoritmo. O algoritmo ele pressupõe dados a serem encriptados e uma chave. A chave ela vai ser constante, vai variar de usuário para usuário, mas vai ser sempre a mesma por usuário. O usuário vai usar a mesma chave para encriptar diversos dados. A chave ela é dividida em 4 bytes, portanto, 4 conjuntos de 8 bits, totalizando 32 bits. E a gente faz uma expansão dessa chave para cada etapa. Então, apesar de a chave ser a mesma para todos os usuários, eu já vou explicar aqui que essa chave é expandida para ter uma variabilidade maior de bytes diferentes que a gente vai usar posteriormente no algoritmo. Quanto aos dados em si que a gente vai estar encriptando, eles vão passar por algumas etapas, como subbytes, que é a substituição de bytes via S-box, já vou explicar isso. O shift rows, que é um deslocamento de linhas. Mix columns, que é uma mistura matemática das colunas, isso também vai ser explicado em mais detalhe. E, por fim, o edge round key, que é a combinação da chave da rodada. Lembrando que os dados a serem encriptados têm um tamanho arbitrário, depende do que está sendo encriptado, pode ser um arquivo, grande ou pequeno, um áudio, um vídeo, ou até um filme, ou mesmo texto. De qualquer forma, os dados a serem encriptados vão ser divididos em blocos de tamanhos específicos. O menor tamanho de bloco é os 128 bits, que daria 16 bytes. E daí cada um desses blocos de 16 bytes vai passar pelo processo independentemente com a mesma chave. Então, o algoritmo consiste em pegar uma chave, que é única por usuário, gerar várias chaves de forma estática ou constante a partir dessa chave inicial. E é importante gerar essas chaves secundárias ou subchaves por causa de uma das etapas do algoritmo. E também o dado que a gente vai encriptar, o dado a ser encriptado, ele vai passar pelos 4 estágios que eu tinha mencionado. E ao final do 4º estágio, ele tanto vai ser combinado com uma das chaves que a gente gerou a partir da expansão, como também, se o algoritmo tiver sido repetido um número suficiente de vezes, que para um bloco de 128 bytes costuma ser 12, mas para blocos maiores é um pouquinho mais. Daí a gente encerra o algoritmo e temos os nossos dados devidamente encriptados. Mas até que isso não se repita 12 vezes, depois do passo 4 a gente volta para o passo 1 e repete ele até os dados estarem bem encriptados. Lembrando que cada vez que esses passos são repetidos, o dado fica mais difícil de ser decriptado por alguém que não tem a chave. No caso, esse é o ponto todo do algoritmo. É fazer com que os dados encriptados sejam trivialmente decriptados por alguém que tem a chave, mas seja cada vez mais difícil e no final virtualmente impossível de alguém que não tem a chave conseguir decriptar esses dados. Começando com o algoritmo de expansão da chave, ele é bastante complexo, ele envolve o uso de várias operações em uma sequência específica. Eu não vou entrar em profundidade em como essa expansão da chave é feita, mas eu consegui explicar, assim, resumidamente, quais são essas operações que geram as subchaves a partir da chave original. Uma dessas operações é o hot word, em que a cada 4 bytes de uma chave a gente considera eles uma palavra e a gente faz uma rotação em que cada byte é deslocado uma casa para a esquerda, com o primeiro byte dando a volta e indo lá para o canto mais à direita da chave. Como está nesse primeiro exemplo, o A vai lá para o canto direito. Outra operação é a subword, em que é uma troca entre todos os bytes da chave. Essa troca não mantém nenhum byte no lugar original, e tem mais uma restrição que vai ser explicada posteriormente, porque
O processo de encriptação do dado também envolve uma subword. E por fim, o terceiro passo ele é chamado de RCON. Ele envolve em fazer um shore de um dos bytes da palavra, nesse caso o primeiro, que era o D. Esse shore é feito com o número da rodada dividido por 4, ou melhor dizendo, a cada 4 rodadas é um byte diferente que a gente vai estar passando por esse shore. E em seguida, essa subchave com esse shore é passado pelo shore de novo com a palavra inteira do round anterior. E com isso, todos os bits são trocados ou flipados, com exceção daquele que a gente tinha feito o shore inicialmente. Já sobre o dado a ser encriptado, ele tem 16 bytes, que são organizados em uma matriz 4x4. E ele vai passar por 4 etapas. A primeira delas é subbytes, em que ocorrem substituições, onde nenhum byte fica sem substituição, todos eles necessariamente trocam de lugar. E também tem outra restrição, que é que nenhum byte é substituído pelo seu complemento. O complemento sendo todos os bits espelhados exatamente, então essas restrições tornam mais difícil de fazer a decriptação depois, caso algum atacante venha a tentar ler esses dados sem a chave. Então eu colorizei aqui os bytes com esses tons de azul e roxo em um degradê, então dá para ver que eles seguem uma sequência, né, no degradê, e agora eu vou fazer os subbytes, mas mantendo a cor de cada byte, e só de fazer isso já dá para ver que os dados já estão bem bagunçados, né. Antes o que era um degradê contínuo, agora é totalmente sem sentido e caótico, tornando a decriptação disso bem mais difícil se a pessoa não souber exatamente como fazer, qual é a chave para fazer essa decriptação depois. Depois disso vem uma etapa chamada Shift Rows, em que eu vou recolorizar essa matriz só para ficar mais fácil de acompanhar. Novamente, agora é um degradê mais claro à esquerda, mais saturado e escuro à direita. O Shift Rows é uma operação em que cada linha dessa matriz vai sofrer uma rotação, igual eu tinha explicado para a chave, com esse excesso da rotação, né, com os bytes mais à esquerda vindo parar mais à direita, e como dá para perceber, o resultado disso também já está bem embaralhado em relação ao original. Depois disso, cada coluna da nossa matriz vai passar por um produto matricial, com essa matriz em específico, que ela tem vários 1, 2 e 3. Esses valores são pequenos para facilitar o cálculo, para o cálculo ser mais rápido de ser realizado em hardware, mas ele também já é suficiente para o resultado final ser bastante complexo. Né? Se a gente fosse realmente fazer o produto matricial e distribuir todos os fatores, a matriz ficaria mais ou menos assim, com vários fatores de cada byte formando cada novo byte, lembrando que tudo isso é em aritmética modular, então a matriz não cresce em termos de quantidade de bytes, continua sendo 16 bytes, mas com os bits mais à esquerda sendo descartados para caber em 8 bytes cada um de novo. E por fim, o quarto passo do nosso algoritmo vai envolver pegar cada uma das chaves que tinham sido geradas lá na expansão de chave e passar por um shore com os dados encriptados até agora, tendo passado por todos os outros 3 passos da encriptação. Agora que a gente chegou no passo 4, a gente volta para o passo 1 até ter completado esse processo novamente 12 vezes. E no final disso tudo, o nosso dado vai estar tão bem encriptado que é virtualmente impossível de decriptar sem ter a chave e fazer todo o processo de trás para frente posteriormente. Agora que eu dei essa visão geral do algoritmo, eu vou fazer uma recapitulação e também dar uns destaques para algumas sutilezas que foram omitidas do ciclo principal que eu estava explicando até agora. Recapitulando, o algoritmo começa com a expansão da chave, que cria subchaves para cada rodada, a partir da chave original. Depois disso, antes do ciclo principal começar, algo que tinha sido omitido da explicação até agora, mas que vale ressaltar, é feito um round key inicial, já misturando a chave ao texto. Isso é importante porque
É bom entrelaçar bem, digamos assim, né, os dados que a gente está encriptando com a chave justamente, que é a parte secreta, sigilosa do processo. Lógico que os dados também são sigilosos, né, mas a chave é o que vai permitir o desbloqueio disso depois. Então, na verdade, no começo do algoritmo já acontece aquele shor entre a chave e os dados, certo? Depois entra no ciclo principal, que eu expliquei em profundidade até agora, em que acontecem múltiplas rodadas com operações de subbytes, shift rows, mix columns e o add round key, reforçando a difusão e a confusão dos bits. E isso de confusão dos bits, isso é algo em que o algoritmo é realmente muito forte, porque pensando bem na matriz dos bytes, um mesmo byte ele troca de posição através dos subbytes, daí com o shift rows ele troca de coluna, e com o mix rows ele é misturado com os bytes da coluna que ele tá, sendo que esses bytes foram também mexidos pelos shift rows. Então realmente os dados encriptados no final disso tudo, eles estão profundamente entrelaçados, um byte com o outro do próprio dado e também com a chave. Por isso que esse algoritmo ele é tão difícil de ser quebrado em um ataque, porque essa mistura de bits, essa confusão, ela vem de todas as direções. E por fim, uma última observação é que na rodada final a gente pula o mix columns, finalizando com o add round key, entregando o texto cifrado. Isso é mais um pequeno detalhe do algoritmo, uma sutileza, só para nessa última iteração ter mais um pouco de entrelaçamento, de mistura dos dados encriptados com a chave mais uma vez, para dar o número calculado que daria a segurança esperada. Importância do AES hoje. Hoje, o AES está presente em praticamente todas as camadas de segurança digital, promovendo desde a navegação em sites até o armazenamento de dados sensíveis em empresas e dispositivos pessoais. Sempre que você vê o cadeado verde no navegador indicando HTTPS, há AES trabalhando em segundo plano, garantindo que as informações trocadas entre seu computador e o servidor fiquem confidenciais e íntegras. Esse padrão de criptografia simétrica também faz parte dos protocolos VPN, como o IPsec e o OpenVPN, onde protege túneis de comunicação criptografados usados para o acesso remoto seguro. Nas redes sem fio, o AES substituiu antigos esquemas vulneráveis como o WEP. Desde o WPA2, o AES-GCM, Gallant's Counter Mode, tornou-se obrigatório para garantir confidencialidade e autenticação dos dados trafegados em Wi-Fi. O WPA3, versão mais recente do padrão, aprofunda esse enfoque ao exigir o SAE, Simultaneous Authentication of Equals, uma forma mais robusta de troca de chave que ainda usa AES internamente. Em ambientes corporativos, roteadores e pontos de acesso aproveitam essa segurança para isolar segmentos de rede e proteger informações críticas contra ataques locais. Outro uso do AES está na criptografia de disco completo. Sistemas operacionais modernos, como o Windows, que usa o BitLocker, macOS, que usa o FileVault, e distribuições de Linux, que usam dmCrypt ou LUKS, oferecem a opção de cifrar discos rígidos e SSDs inteiros usando AES em modos de operação como o XTS. Com isso, mesmo que um dispositivo seja perdido ou roubado, os dados permanecem inacessíveis sem a senha ou chave de recuperação, protegendo documentos, fotos, bancos de dados e arquivos de configuração sensíveis. No mundo das aplicações de mensagem, o AES também é protagonista. Protocolos de criptografia ponta a ponta, como o Signal Protocol, usado por Signal, WhatsApp e outros, combinam trocas de chave assimétrica com AES em modo autenticado para cifrar as conversas de forma eficiente. O AES garante baixo consumo de recursos em smartphones, permitindo que as mensagens sejam cifradas e decifradas em milissegundos, sem impactar a experiência do usuário. Em serviços de nuvem, o AES protege dados em repouso nos servidores e em trânsito entre data centers, atendendo a requisitos de segurança cada vez mais rigorosos.
A adoção do AES como padrão pelo NIST, o National Institute of Standards and Technology, em 2001, formalizada na publicação FIPS 197, consolidou sua reputação. Governos, instituições financeiras, empresas de tecnologia e provedores de infraestrutura em todo o mundo seguem as diretrizes do NIST para garantir conformidade com legislações de privacidade, como o GDPR na Europa e a LGPD no Brasil. Certificações como FIPS 140 e Common Criteria frequentemente exigem que módulos criptográficos usem AES para obter aprovação, reforçando ainda mais o seu uso corporativo. Em termos de segurança, o AES resiste a todos os ataques práticos conhecidos. A força bruta contra uma chave de 128 bits exige um esforço computacional considerado inviável hoje em dia, e ataques de criptoanálise lineares ou diferenciais alcançam apenas versões reduzidas do algoritmo. Mesmo com o advento de computadores quânticos que usariam o algoritmo de Grover para acelerar a busca por chave, bastaria dobrar o tamanho da chave para manter a mesma margem de segurança, algo facilmente suportado pelas variantes de 192 e 256 bits. Do ponto de vista de desempenho, o AES conta com instruções dedicadas em hardware em muitos processadores modernos, AES-NI na arquitetura x86 e equivalentes em ARM, que alcançam throughput de dezenas de gigabits por segundo com mínima latência e baixo consumo de energia. Em chips embarcados e IoT, implementações otimizadas em software e hardware garantem proteção sem comprometer o tempo de resposta ou vida útil da bateria. Por fim, embora o futuro da criptografia caminhe em direção a soluções pós-quânticas, o AES continuará sendo um componente central na maioria dos esquemas híbridos previstos para as próximas décadas. Sua combinação de segurança comprovada, versatilidade de modos de operação, CBC, GCM, XTS, etc., e suporte global fez com que o AES permaneça como um alicerce da confiança digital, assegurando que nossos dados e comunicações fiquem protegidos contra ameaças de hoje e de amanhã. Obrigado. Para fins de avaliação, por favor, respondam o formulário que fizemos.